É o drama que nós estamos vivendo. Ano a ano, a despesa obrigatória com o pagamento de pessoal e outras vai aumentando. E aí falta recurso para as Forças Armadas, né? Falta recurso para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para investimento. É a situação que nós estamos vivendo. Desvincular o orçamento. É a luta que o ministro Paulo Guedes tem. De cada R$100 arrecadados hoje, 96 já vem carimbado. Ou é pagamento de pessoal, ou é a saúde, ou é a educação. Nós mesmos, dentro das Forças Armadas, temos 2 orçamentos carimbados, além do pagamento de pessoal. Vibramos até, porque alimentação e fardamento hoje são carimbados. Estamos falando aqui, francamente. Então, a situação que nós estávamos vivendo no mês passado, qual era, né, meu amigo Arruda? Tínhamos comida, mas não tínhamos dinheiro para pagar a luz. E não podíamos tirar o dinheiro da comida para pagar a luz. É o orçamento carimbado. Você não tem liberdade de manobra, não consegue administrar no final das contas. Tá? Eu era secretário de Economia e Finanças, uma reunião do alto comando no início de 2017, eu avisei isso aqui, ó. Em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento. É o que vai acontecer. É a luta. Então, nós temos que desvincular. Por quê? Existe o Paulo Guedes faz essa comparação. Tem o piso subindo e tem um teto. É que nem aquele filme do elevador que vai subindo e vai te migalhar lá em cima. Nós vamos ter que quebrar o piso. Temos que quebrar o piso. Não tem outra solução, porque tem gente que diz, não, vamos furar o teto. Se a gente furar o teto, a gente perde a confiança. A gente vai mostrar que nós não vamos conseguir equilibrar as contas públicas. E se não equilibrar as contas públicas, nós temos hoje uma relação dívida-PIB de 80%. 80% do que o país arrecada, que o país produz, nós temos que pagar de dívida. Para um país da nossa natureza, isso é um desastre. Também temos aqui, ó, modernizar o Estado e gestão profissional no setor público. Senhoras e senhores, nós, dentro das nossas instituições, eu estou falando aqui, francamente, com todos, hein? Das nossas instituições Forças Armadas, a gente reclama muitas vezes de desperdícios que ocorrem. Imagine na esplanada dos ministérios, onde ainda circula papel, não é, General Denis? Circula papel. Onde existe uma burocracia. Nós que fomos comandantes nos mais diversos níveis, sempre entendemos que fazer a ordem chegar lá na ponta da linha, não é, General Arantes? Bem que só tinha um bom chefe de Estado maior na DEMEA, né? É a coisa mais difícil que tem. Se atribui uma frase ao general Marshall, que ele dizia que para cada dólar do soldo do militar profissional, 10% corresponde às ordens dadas, ou seja, 10 centavos é a ordem dada, e 90 centavos é a fiscalização. E a gente sabe disso. Nós aprendemos isso ao longo da nossa vida militar. Mas lá na esplanada dos ministérios não funciona desse jeito. Uma ordem dada, ela leva uma eternidade para ser cumprida. Então, nós temos que modernizar o Estado, digitalizar. E tem coisas que estão sendo feitas pelo governo que não estão sendo publicadas. Em mais um mês, das 97 operações do INSS de interação com o público de aposentados, todas serão feitas via digital. Vai acabar a história do cara ter que ir lá na agência do INSS, na Caixa Econômica, para dizer que está vivo, que é um dos maiores problemas. Tá bom, tem gente que não tem acesso à internet, tal coisa, tem dificuldade, tá bem, esse vai ter que ir lá. Mas a imensa maioria das pessoas, hoje, todo mundo tem um smartphone. Isso libertou as pessoas. Então, isso é uma mudança radical. E profissionalizar o setor público, acabando com esses cargos comissionados, que era o cargo para os amigos.
E as senhoras e os senhores não têm ideia. Uma vez que a gente chega no governo, a chuva e telefone de pressão e de currículo, o camarada comparece na sua sala, não, porra, sempre admirei vocês, pô, vocês militares são a melhor coisa que existe no país, mas está aqui o meu currículo, é pelo Brasil, hein? Podem ter certeza que é pelo Brasil, né? Então, nós temos que profissionalizar exatamente para acabar isso aí. Aí vamos para outra coluna da produtividade. Temos que privatizar. Empresas estatais desnecessárias e que só nos dão prejuízo. Normalmente a ideia é ótima, inicial, mas depois ela vira um cabide de emprego, só que é Brasil. Virou o cabide de emprego, ela deixa de produzir. E as concessões. E aí, nas concessões, nós temos um ministro hoje que realmente é um cara fora de série, que é o Tarcísio. O Tarcísio, né, foi oficial do Exército, mas ele tem a visão, né, do que tem que ser feito. E para conceder, quais são as coisas principais? Contrato bem feito, de modo que o investidor que vai pegar a Dutra, por exemplo, ele saiba que vai ter a Dutra durante 30 anos e que não vai chegar o governo seguinte e vai tomar dele, porque o contrato está muito bem amarrado. A questão do dólar médio, tem que ter um dólar médio para o cara ter segurança naquela flutuação. E aí, a cobrança dentro do contrato do que ele realmente tem que investir, né, naquela concessão. E é o que nós estamos fazendo. Porto, aeroporto, agora, o Tarcísio estava em Nova York semana passada, está todo mundo pronto para vir para o Santos Dumont, para Congonhas. Eu tive agora há pouco no aeroporto lá de Porto Alegre, que era uma chopana melhorada, o aeroporto de Porto Alegre. Os alemães assumiram no final do ano passado. Em 9 meses mudou o aeroporto. É outro. Então, a iniciativa privada, controlada pelas agências reguladoras, ela vai nos dar um outro diapasão. E aí temos a questão aqui, ó, petróleo e gás. Senhoras e senhores, em 2007, não, agora tudo vai ser explorado pela Petrobras, não vamos conceder nada. Estamos 12 anos atrasados para uma visão do século XVIII, vou dizer assim. Deixamos de absorver essa riqueza. Aí vamos ter o leilão agora da cessão onerosa do pré-sal, com essa questão que houve na Arábia Saudita, já temos uma expectativa acima aí dos 110 bilhões de dólares para isso, que é recurso que vai ser injetado ano que vem na nossa economia, né? E entrar com a matriz energética do gás. O gás hoje é 12% da nossa matriz energética. Pode ir a 25%. E aí as indústrias irão baratear, não é, os seus custos e, em consequência, terão mais capacidade de competir no mercado internacional. Por quê? Porque nós temos que abrir o mercado, que eu vou falar aqui mais adiante. Perdão aqui que... Reforma tributária. É o assunto do momento, é a discussão do momento. O nosso sistema tributário, eu já falei que ele é algo que está acima dos limites de um país da nossa natureza. Nós temos que estar pagando aqui 25% de imposto. Estamos pagando 33%. E é caótico. Qualquer empresário, ele tem que ter uma equipe de tributaristas na volta dele para poder saber como ele vai solucionar o emaranhado que ele tem pela frente. Então, nós temos que fazer uma reforma que, primeiro, simplifique, alargue a base, só para que as senhoras e senhores tenham uma ideia. O sistema tributário que nós temos hoje custa 70 bilhões de reais por ano para o governo e as empresas. E tem uma evasão na faixa de 450 bilhões. Se nós cortarmos a evasão pela metade, já é um ganho extraordinário para o nosso país. E se diminuirmos o custo. Está lá, tem um projeto na Câmara, tem um projeto no Senado, eles têm mais ou menos as mesmas ideias, com
visões, né, um pouco díspares entre uma, e o nosso governo já chegou à seguinte conclusão: o papel do governo será fazer uma conta de chegar com os dois projetos. Havia a ideia do imposto de transações financeiras, que o ministro Paulo Guedes e o Marco Sintra eram entusiastas. Por quê? Porque esse imposto pega aquela turma, a turma do Uber, da Netflix, né, e outros que estão à margem aí do pagamento de imposto, mas é aquela discussão que é regressivo, é bitributação, né, etc. e tal. Então, o presidente deu um ipom nisso aí, né? Então, a decisão que eu estou vendo que vai se encaminhar é: vamos casar as duas propostas, né, Câmara e Senado, organizar os egos ali para ninguém ficar melindrado em relação a protagonismo, e vamos ver se, na pior hipótese, até o final do primeiro semestre do ano que vem, se concretiza essa reforma, que, junto com a reforma da Previdência, apesar do Senado ter jogado para a semana que vem a votação, ela serão duas vitórias inimagináveis, né, e que vão dar um outro diapasão para o nosso país.